A paz do Senhor, amada igreja, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu lar, tua casa e toda a tua família, que você seja uma flecha nas mãos do Senhor, que você possa atingir o alvo a qual Deus tem te colocado para seguir adiante e para chegar até Ele, em nome do Senhor Jesus. Que você seja canal de bênção, que você seja o escolhido a fazer a vontade do Pai, a cumprir o propósito de um chamado, de uma direção guiada pelo Senhor, guiada, direcionada pelas mãos do Pai. Que você seja um canal de bênção para muitas vidas, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 3, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Você tem dito ao Senhor: Eis-me aqui? Sabe, eu sei que não é fácil, no meio de guerras, no meio de adversidades, no meio de algumas circunstâncias da nossa vida, dizermos ao Senhor: Eis-me aqui. Às vezes, por medo, às vezes, por receio. Receio e medo de não conseguir suportar o processo. Às vezes você pode dizer nada, ficar em silêncio, ou às vezes até dizer não. Mas eu quero te dizer algo. Se o Senhor está lhe chamando, se o Senhor está clamando o teu nome, diga ao Senhor: eis-me aqui. Moisés estava ali fugindo, estava naquele deserto, fugindo de um erro, fugindo de um pecado, algo que ele tinha feito de errado, e ele sabia. Mas só que não adiantava Moisés também tentar fugir daquele erro, porque o erro estava dentro dele, as lembranças estavam dentro dele, o pecado estava nele. Uma hora ou outra, a consciência dele iria cobrar. As circunstâncias iriam acontecer de acordo que tudo viria à tona. E Moisés estava ali a fugir. Começou uma nova vida. Tentou mudar todos os hábitos. Mas eu quero te dizer algo. Por mais que você tente fugir, por mais que você tente mudar toda a tua vida, tua trajetória, para esquecer aquele erro, para esquecer o que foi feito. Não importa o que você faça, se você não tirar o erro de dentro de você, não adianta. Não adianta tentar esquecer. Não adianta tentar mudar a sua vida com o erro dentro de você. Tua vida não vai mudar, porque a própria vida vai lhe cobrar. O próprio tempo vai lhe cobrar tudo isso. Então não adiantava Moisés fugir, não adianta Moisés tentar mudar de vida, sabe, sem antes ter um encontro com Deus. Moisés precisava do encontro com o Senhor. Moisés, ele não conhecia Deus. Ele ouviu a família hebreia dele falar
de Deus, mas Moisés não sabia quem ele era. Moisés nunca ouviu a voz de Deus. Moisés nunca sequer falou com esse Deus dos hebreus. Ele tinha um temor dentro dele, porque ele sabia quem era Deus, pelo que a família falava, pelo que o povo hebreu falava. Então ele temia. Mas Moisés precisava ter um encontro com Deus. Não importa a vida em que tivemos, nós precisamos ter um encontro com esse Deus, para que algo dentro de nós seja transformado. Não adianta camuflarmos, não adianta tentarmos mudar por fora, externamente, mudar de lugar, mudar de direção, se não mudarmos dentro de nós. Algo dentro de nós precisa mudar. E para isso precisamos ter um encontro com Deus. Não importa onde você vá. Moisés saiu do Egito, se escondeu no deserto e Deus o encontrou. Então não importa aonde você tentar se esconder, Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. E Ele vai te chamar. Ele vai te chamar porque dentro de você tem algo que pertence a Ele. E Ele vai querer isso. Ele vai cobrar isso. Ele vai chamar o que são deles, o que são dele. E você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. E Deus vai requerer aquilo que Ele te deu, para que você execute aquilo a qual você foi constituído para fazer. Deus hoje Ele te chama. E o mais importante, Ele não te chama de qualquer jeito. Ele te chama pelo nome. E o interessante é que Moisés não tinha falado com Deus, não tinha ouvido a voz de Deus, mas quando Deus falou, ele reconheceu a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, ele sabia que era Deus falando com ele. Você precisa aprender a reconhecer a voz de Deus. Porque quando Deus falar contigo, você vai saber, você vai sentir. Você vai saber que Deus está te chamando. Você vai saber que Deus está falando contigo. Não deixa a dúvida vir, não deixa o engano, não deixa os embaraços das coisas vir e te atrapalhar. Só diga ao Senhor, eis-me aqui. Quando Deus te chamar pelo teu nome, diga ao Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, faz segundo a tua vontade. Quando o Senhor chamou Moisés, ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Se disponha para Deus nesse dia. Ouça Deus te chamar. Ele te chama pelo teu nome. Reconheça essa voz que está a te chamar. Não ignore ela. Não ignore ela acrescentando dúvidas e engano ou desobediência. Escolha hoje ouvir a voz de Deus. Assim também como Samuel, que escolheu ouvir a voz de Deus e dizer, eis-me aqui. Assim como Moisés disse ao Senhor, eis-me aqui. Vamos hoje dizer ao Senhor, eis-me aqui. Porque onde você irá? Para onde você esconderá? Se o Senhor, Ele pode te achar. Se você se esconder no mais escuro das profundezas, Deus lá te achará e te chamará. Mesmo do fundo do abismo, aonde você se encontra, Deus pode te chamar. Mesmo em meio ao deserto, Deus pode te chamar. Mesmo no comodismo, no conforto, Deus também pode te chamar. Moisés constituiu ali uma nova vida,
Ele teve esposa, ele teve um lar, uma família, um trabalho. Ele estava tudo bem com ele. Mas o Criador o chamou. No meio do conforto dele, o Senhor o chamou. E quando Deus o chamou, o seu passado veio à tona. Lembranças boas e ruins vieram à tona. Moisés entendeu que ele precisava de um conserto. Moisés entendeu que não tinha que ser mais ele, mas ser feita a vontade de Deus, conforme o Senhor queria. Não seria a capacidade dele, porque ele não tinha essa capacitação, mas ele soube que Deus o capacitaria. Deus deu toda a direção a Moisés. Deus o direcionou. Então, amados, não importa aonde você está, não importa o que você fez de errado, não importa o teu passado e não importa nem mesmo o teu presente. O que importa agora é o teu futuro com Deus. O que importa é que você deve ouvir a voz de Deus e obedecer. O que importa é você dizer ao Senhor: eis-me aqui. O que importa é a tua resposta que você vai dar quando o Senhor te chamar. Então hoje, escolha dizer ao Senhor: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Amém? Medite nisso, reflita e diga ao Senhor: eis-me aqui. Naquilo que Deus tem te chamado, não pare. Não pare. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Nós não podemos parar. Às vezes a circunstância vem para nos parar, mas nós não podemos parar. Temos um propósito, temos um compromisso com Deus e vamos cumprir esse compromisso. Não vamos ceder, não vamos dar a glória para o inimigo. Nós vamos dar a glória para Deus, cumprindo o chamado e o propósito de Deus, sabendo que é Ele que opera em nós e que a nossa força vem do Senhor. Então que nesse dia você, ao ouvir a voz de Deus, a dizer ao Senhor: eis-me aqui, seja fortalecido pelo renovo de Deus, pela força de Deus, seja restaurado, seja restituído na fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te sustente, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça nesse dia, que você seja blindado pelo Senhor, seja renovado na sua força, que Deus venha cobrir-te com a unção poderosa, que Deus venha te conduzir, te trazer ali a sabedoria e instrução que você precisa para cumprir todo o teu propósito em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te guie, que o Senhor te oriente, que o Senhor te capacite, que a luz do Senhor resplandeça sobre o teu rosto e te dê a paz. Fiquem todos, amados, na paz do Senhor e que o Senhor traga essa paz com uma concordância do chamado em tua vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. O Senhor te chama em nome de Jesus.